Olá, profissional SST! Bem-vindo de volta aqui ao canal da Escola da Prevenção no YouTube. Eu sou o Herbert Bento, professor Herbert Bento aqui da Escola da Prevenção, e estou muito feliz por você estar aqui comigo hoje. No vídeo de hoje, nós vamos abordar um tema essencial, fundamental, crucial para nós profissionais de segurança do trabalho, o famosíssimo PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Nós sabemos como esse programa é importante para garantir, para prevenir a saúde e a segurança dos trabalhadores no ambiente de trabalho, que é uma coisa que eu tenho certeza que você se importa. Então presta bastante atenção nos temas que eu trouxe aqui para esse vídeo de hoje, porque eu tenho certeza que vai contribuir para a sua carreira, para você ser um especialista em PGR. No vídeo de hoje, como eu disse, nós vamos explorar esse assunto de PGR através de três ângulos, de três perguntas diferentes. A primeira pergunta 1 é: perigo ou risco? O que vem primeiro? A pergunta 2: o acidente, ele é previsível? E a pergunta 3: isenção de PGR também isenta de NR? Então fica ligado, porque à medida que eu for respondendo a esses três questionamentos que são bem interessantes, eu tenho certeza que eu vou contribuir para que você, como eu disse antes, se torne um verdadeiro especialista em PGR. Vamos lá? Antes de prosseguirmos, quero só te convidar, caso você ainda não seja inscrito aqui do canal, clica aí para se inscrever no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de próximos vídeos. Sem mais delongas, então vamos aí ao conteúdo. Perigo ou risco? O que vem primeiro? Antes da gente mergulhar profundamente nesse tema riquíssimo que é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, a gente precisa entender a diferença entre perigo e risco. Muitas vezes, essas duas palavras elas são usadas de forma intercambiável, porém o significado de cada uma dessas duas palavras é bem diferente. Perigo significa alguma situação, condição ou substância que tem o potencial de causar dano, lesão ou doença no trabalhador. O perigo ele é algo inerentemente prejudicial, independente se existe ou não a exposição a ele. Por exemplo, um produto químico tóxico, uma parte elétrica exposta, uma máquina sem proteção, são exemplos de perigos, independente se nós temos ou não um trabalhador exposto àquele perigo. Por outro lado, o risco ele já é a exposição àquele perigo. Para que haja o risco, tem que haver exposição. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo do tubarão na praia. Quando você está lá na areia da praia, você olha para o mar e vê um tubarão e não tem ninguém ali na água, aquele tubarão é só um perigo. Ele só vai passar a ser considerado um risco quando houver exposição. Então só se você decidir entrar no mar ali para se banhar é que passa a existir uma situação de risco, porque passou a existir a exposição. Portanto, respondendo a pergunta, quem vem primeiro, o perigo ou o risco? O perigo vem sempre primeiro. Mas você também pode estar se perguntando, por que a gente precisa ter esse cuidado na distinção entre essas duas palavras, perigo e risco? A resposta é bem simples, para priorizar nossos esforços de prevenção. Quando você identificou todos os perigos e riscos, você vai fazer uma priorização, que a gente chama de avaliação de riscos, para decidir em que perigos e riscos a empresa vai trabalhar primeiro, em que perigos e riscos primeiro a empresa vai desenvolver as medidas preventivas. É por isso que a gente precisa usar esses dois termos com cuidado para não embolar o resto do processo do PGR. Muito bem, agora vamos então à pergunta de número 2. E a pergunta de número 2 é: o acidente ele é previsível? Na nossa área de segurança do trabalho, muitas vezes a gente gosta de pensar, será que o acidente ele é previsível? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar o acidente? Podemos prever quando que um acidente vai acontecer? Infelizmente a resposta não é tão simples quanto a gente imaginaria ou quanto a gente gostaria. Mas, em alguns casos, os eventos não são totalmente imprevisíveis. Os acidentes eles geralmente acontecem devido a uma cadeia de eventos que já vem acontecendo no passado. E chega uma hora que esses eventos nessa cadeia eles se alinham de uma forma desfavorável, levando então ao acidente. Esses fatores eles podem incluir, por exemplo, a presença de vários perigos no ambiente de trabalho.
falhas de segurança, muitas vezes comportamentos inadequados por parte dos trabalhadores. Então a gente pode dizer que os acidentes nada mais são de que a junção de várias situações inadequadas que já vinham acontecendo no passado na empresa, e aí, em certo momento, existe uma conexão que forma uma cadeia, levando então ao acidente. E é aqui onde o PGR ele entra em cena. O PGR ele nos permite o quê? Como a gente já falou na pergunta anterior, identificar todos os perigos e riscos do ambiente de trabalho, ver as medidas preventivas, e quanto melhor você fizer o seu PGR, e mais importante ainda, quanto melhor você executar o seu PGR, executar o seu plano de ação, mais você vai estar contribuindo para quebrar essa cadeia de eventos que poderia levar ao acidente. Então, um PGR bem executado, e aí eu estou falando mesmo do plano de ação, com certeza contribui para que acidentes possam vir a acontecer no futuro. Um bom PGR vai contribuir para reduzir a probabilidade de eventos que você não deseja, acidentes, venham a acontecer no futuro. E nesse contexto, uma ferramenta muito importante é qual? A análise de acidente do trabalho, ou melhor ainda, a análise também dos incidentes de trabalho. Porque é analisando os incidentes que você vai ser capaz de encontrar problemas antes que eles aconteçam. Então, por exemplo, imagina que aconteceu uma queda de altura não grave, que não aconteceu nenhuma fratura ali, nada com o trabalhador, mas aconteceu aquela queda de altura. E aí, na sua investigação daquele incidente, você detectou um trabalhador não treinado, você detectou uma falta de um EPI, uma falta de uma análise preliminar de risco, de uma permissão de trabalho. Então, ao analisar esse incidente, você vai detectar os fatores que levaram a ele, porque talvez no futuro esses mesmos fatores seriam os fatores que levariam ao acidente. Então é muito importante, eu sempre bato nessa tecla com meus alunos, da importância da análise dos incidentes também. E agora, finalmente, nós vamos à pergunta de número 3. Isenção de PGR não significa isenção de NR. Lá na NR1, existem alguns critérios que permitem a algumas empresas não precisar fazer o PGR. Microempresa individual MEI não precisa fazer. ME, microempresa, e EPP, empresa de pequeno porte, que na análise preliminar de riscos não tenham identificado agentes físicos, químicos e biológicos e que tenham feito a declaração de inexistência de riscos lá pelo site do governo online, estão dispensadas de fazer o PGR. Mas, porém, entretanto, todavia, não significa que elas não precisem fazer segurança do trabalho. Elas precisam sim seguir todas as normas regulamentadoras que se aplicam à atividade daquela empresa. Então não, uma empresa que esteja isenta de PGR não pode negligenciar a segurança do trabalho. Ela tem sim que continuar fazendo segurança do trabalho e seguindo o que diz lá as normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras são um requisito básico, requisito legal, que todas as empresas precisam seguir para que os trabalhadores que ali atuam estejam trabalhando com saúde e segurança, independente se a empresa tem ou se a empresa não tem PGR. Pegou a mensagem? Então era isso, com essas 3 perguntas eu espero ter contribuído para ampliar o seu conhecimento do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto ou sobre segurança do trabalho em geral, deixa aqui no comentário que eu posso ler aí no futuro, fazer um vídeo tocando nesse tema também. E se você for novo aqui no canal da Escola da Prevenção no YouTube, não esqueça aí de se inscrever para acompanhar. A gente coloca aí pelo menos um vídeo por semana aqui no canal, para sempre abordando questões relacionadas à segurança do trabalho, para ajudar pessoas como você, profissional de segurança do trabalho, a evoluir na carreira. Um grande abraço e até o próximo vídeo.